Chegou a holotropia, cê não tá entendendo, mas sinta a magia que eu sei o que tô fazendo. Primeiro o carbono. Os que comandam são diamante, grafite, fulereno. Os que comandam são diamante, grafite, fulereno. Agora oxigênio, ele tá querendo. Já tá todo armado e o couro tá fervendo. Pega o oxigênio. Os que comandam são ozônio, O3, oxigênio, O2. Os que comandam são ozônio, O3, oxigênio, O2. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor, o seu professor de Química, e hoje teremos uma aula sobre alotropia. Belezinha? Como eu quero começar essa aula? Eu quero começar com uma linda definição sobre alotropia. Aí você se pergunta na sua casa, peraí, esse professor vai ler o que está escrito? Vamos pular essa parte? Eu falo, não, porque tem uma razão que eu quero ler. Você já vai entender, eu quero desmistificar essa definição, belezinha? Eu quero que seja gravada na sua mente. Vamos lá. Alotropia é a propriedade pela qual o mesmo elemento químico pode formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Correto? Eu quero deixar grifado duas palavras-chave para a gente entender isso daqui de vez. Primeiro, um mesmo elemento químico e substâncias simples diferentes. Correto? Na aula passada, se você não lembra, dá uma visualizada aqui, assiste a aula rapidinho e volta para cá. Mas não custa nada retomar o conceito, não é mesmo? O mesmo elemento químico, o que é um elemento químico? É aquele símbolo que representa um conjunto de átomos. Por exemplo, o símbolo do carbono. Esse símbolo C representa um conjunto de átomos de carbono. Beleza? E o que seria uma substância simples diferente? Substância pura é aquela formada por uma única fórmula. E substância pura simples é aquela formada por uma única letra. Então, em alotropia, a gente fala dessas substâncias puras formadas por uma única letra, representadas com um elemento químico. Por exemplo, o carbono, o oxigênio e o fósforo. Beleza? O carbono, o elemento químico carbono, pode formar três substâncias simples diferentes. Qual é a diferença entre cada substância simples? É a maneira que os átomos de carbono estão organizados no espaço. Vamos dar uma olhada? Como você pode acompanhar aí na tela, temos a estrutura do diamante, à sua esquerda. Estrutura do diamante, você vê que os átomos de carbono nesse cubo estão organizados dois do lado de baixo em cada vértice do cubo e tem uma organização espacial de determinada maneira. Já ao lado temos a estrutura do grafite. O grafite também é formado por apenas carbono, mas como você pode ver, ele forma várias redes, uma sobreposta à outra, certo? É essa a estrutura do grafite, aquela do lápis, sabe? Todo lápis que você usa na escola, que deixa até aquele calinho no seu dedo. Sim, eu sei, eu também tenho um calo desse. Marcas de guerra, né, da escola, aquela redação chata que você escreve, enfim, é tudo isso. Então, a estrutura do grafite são essas redes de carbonos uma em cima da outra. Já a terceira forma do carbono é o fulereno. Sim, química tem nomes horríveis, um deles é o fulereno. Mas você vai lembrar ele rapidinho quando eu te falar que fulereno lembra o Cafu, de fulereno Cafu. Não foi bem, mas por quê? Cafu remete a futebol e fulereno são os átomos de carbono organizados no espaço de forma que formam uma bola de futebol, correto? Retomando, estrutura do diamante, você pode ver nos traços vermelhos caracterizando a maneira que os carbonos se ligam. Depois temos a estrutura do grafite em redes uma em cima da outra e o fulereno que lembra uma bola de futebol. Beleza? Agora retomando aqui, temos o elemento químico oxigênio. Ele forma duas substâncias simples diferentes.
Da mesma forma que o carbono, essas substâncias simples são só diferentes com a maneira que os átomos de oxigênio se ligam. No caso do oxigênio, é a quantidade. Temos o gás oxigênio, que temos 2 oxigênios um ligados ao outro, e o átomo de ozônio, que temos 3 átomos de oxigênio ligados. Vamos de novo acompanhar na tela? Como vocês podem ver, no oxigênio, no gás oxigênio, que é aquele que a gente respira, que deixa as nossas células fazerem a atividade dela e a gente poder viver, temos um átomo de oxigênio ligado por uma ligação dupla com outro átomo de oxigênio. Já o ozônio, que é aquele gás de descargas elétricas, que é aquele gás que forma a camada de ozônio e protege o nosso planeta contra o excesso de raios solares, temos 3 átomos de oxigênio formando um lindo triângulo. Eles se organizam no espaço para formar um triângulo. E agora, por fim, mas não menos importante, temos o fósforo, certo? A letra P, o elemento químico P, representa os átomos de fósforo. Suave. Temos o fósforo branco e o fósforo vermelho. Não sei se dá para ver, mas o fósforo vermelho está de vermelho. Agora acompanha aqui na tela. Olha que legal. Tanto o fósforo branco quanto o fósforo vermelho são formados por 4 átomos de fósforos ligados. A diferença é que o fósforo branco tem um tracinho na horizontal entre os 2 átomos de fósforo do fundo. Já o fósforo vermelho não tem isso. E eles são ligados em cadeia formando as redes, como no caso do grafite, como no caso do diamante, como no caso do fulereno. São várias dessas estruturas ligadas para dar o aspecto do sólido fósforo. Já no caso do grafite, do sólido grafite. E é isso aí, agora a gente viu as 3 formas alotrópicas dos principais elementos químicos que têm a capacidade de formar substâncias simples diferentes. Beleza? Então é isso. Essa foi a aula sobre alotropia. Se você gostou dela, dá uma compartilhada, dá aquele joinha que vai ajudar o canal a crescer. E a gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau! Chegou a holotropia, cê não tá entendendo, mas sinta a magia que eu sei o que tô fazendo. Primeiro o carbono. Os que comandam são diamante, grafite, fulereno. Os que comandam são diamante, grafite, fulereno. Agora oxigênio, ele tá querendo, já tá todo armado e o couro tá fervendo. Pega o oxigênio. Os que comandam são ozônio, O3, oxigênio, O2. Os que comandam são ozônio, O3, oxigênio, O2.